Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? E hoje nós vamos dar início a mais uma aulinha. Hoje, dia 19 de junho, sexta-feira. Bom dia! Vai dar tudo certo, acredite. Vamos todos ficar bem. Tenham fé. Um beijo bem grande para vocês, tá? Eu gostaria que vocês dessem uma observada no planejamento de hoje. Vocês vão perceber aqui que tem uma aulinha de ciências que eu já enviei no grupo para vocês, tá? Que foi a primeira parte da lição de hoje. Agora, nós vamos trabalhar no livro de matemática, EMAI, na página 52. Hoje nós vamos ver contagem de coleções. Então, vamos lá. Na escola de José Roberto, há um jardim junto com seus colegas. José Roberto ficou olhando as flores e os bichinhos deste jardim. Viram joaninhas, caracóis, tatus-bola e minhocas. Fizeram uma pesquisa sobre esses animais. Que tal fazer uma pesquisa também? Então, hoje vocês começaram com a aula de ciências justamente por isso, porque aqui na matemática a gente ia falar desses animaizinhos. Então, eu vou passar aqui, ó, só para a gente recordar um pouquinho da aula de ciências. Olha lá. Então, nós fizemos uma pesquisa, né, sobre os animais, joaninhas, caracóis, tatus, bola e minhoca. Vocês assistiram o vídeo, né, da aula complementar de ciências, leram os textos que eu enviei no grupo de estudo e tinha algumas atividades lá para vocês fazerem, tá bom? Então, nossa pesquisa, nossa parte de ciências já está tudo ok. Então, vamos continuar aqui na matemática. Nós temos aqui, então, os caracóis. Quantos caracóis tem aqui? Quantos vocês acham que tem? Contem os caracóis e coloquem o número aqui embaixo. Depois, contem as joaninhas e coloquem o número aqui embaixo. Por quê? Não tem o espaço, mas é melhor que vocês contem, porque vocês vão precisar desses dados na hora de responder ali o item A e B, tá bom? Então, vamos lá. Quantos caracóis você precisa desenhar para ter o mesmo número que o de joaninhas? Vocês vão contar, então, a quantidade de caracóis. Vocês vão descobrir que vai dar 48 caracóis. E de joaninhas, 70 joaninhas. Então, quantos caracóis você precisa desenhar para ter o mesmo número que o de joaninhas? Então, o que vocês vão fazer? 70, que é das 70 joaninhas, né? Vamos fazer 70 menos 48, que é a quantidade de caracóis. O que der vai ser a resposta. Vai ser a quantidade de caracóis que você precisa fazer para inteirar a quantidade de joaninha. Deu para entender? Pega a quantidade de joaninhas. Aí, vocês vão tirar da quantidade de caracóis. O que der vai ser a quantidade de caracóis que vocês têm que desenhar, tá bom? Então, aí vocês vão colocar aqui. Quantos tatus bolas são necessários que você desenhe a fim de ter o mesmo número de minhocas? Então, olhem lá, aqui nós temos minhoca e aqui tatu bola. O livro trouxe como o termo tatu bola, por isso que eu dei aula de ciências para vocês, para explicar a diferença entre tatu bola e o tatuzinho e o tatu bolinha. Porque esse daqui, de verdade, ele não é o tatu bola, ele é o tatu bolinha, que é aquele que tem em jardim. E se vocês observarem aqui na lição de matemática, todos os animaizinhos que estão sendo trabalhados são animais de jardim. Olha lá. Esse daqui, ó, é o caracol, a joaninha, a minhoca e o tatu bolinha. Aqui também eu expliquei a diferença, né? Porque dentro dos moluscos nós vamos ter o caracol, caramujo
e a lesma. Então, eu expliquei para vocês também as diferenças aqui. E esse, então, aqui o livro está trazendo como tatu bola, mas é o tatu bolinha, tá? Que é aquele menor de jardim. Então, vamos voltar aqui. Quantos tatus bola, tatu bolinha, né, são necessários que você desenhe a fim de ter o mesmo número de minhocas? Então, vocês vão contar quantas minhocas tem e vão colocar aqui. Contem a quantidade de tatu bolinhas e coloquem aqui. Depois que vocês fizerem isso, aí sim dá para responder o que está perguntando. Quantos tatus são necessários que você desenhe a fim de ter o mesmo número de minhocas? Então, vocês vão pegar a quantidade de minhoca, tirar da quantidade de tatu bolinha, tá? O que der vai ser o resultado. Pega a quantidade que vocês têm de minhoca, o que deu aqui, e tira da quantidade de tatu bolinha, o que der é a resposta, tá bom? Agora, no livro é somente isso hoje. Aí nós vamos passar para o caderno para fazer um pouquinho de matemática no caderno. Vocês vão fazer o cabeçalho, tá? De hoje. E nós vamos fazer a parte dos numerais, dar sequência naqueles números que nós já estamos fazendo. Então, vamos iniciar com o material dourado para a gente ir aprendendo e recordando. Nós, lembrando, né, que essa plaquinha aqui, que nós já vimos, é a plaquinha de 100. Ela vale uma centena. Então, quando eu falo o número 180, ó, esse número é um número de centena, ele tem 3 algarismos. Então, vamos completar formando através do material dourado. Então, olha lá, 100. Quantas barrinhas eu vou precisar para poder formar aqui o 80? Olhem lá, ó. Eu vou utilizar barrinhas de dezena. Então, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 e 80. Eu tenho aqui, então, 180. Mas eu preciso terminar de formar a família do 180, que é o 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188 e 189. E aqui eu só tenho 180. O que estou precisando aqui para poder continuar? Estou precisando dos cubinhos da unidade. Então, vamos formar 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188 e 189. Tudo bem? Agora, nós vamos ler o nome desses números. Vamos lá. 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188 e 189. Tudo bem? A nossa aulinha de matemática hoje é só isso, tá bom? Aí a de ciências que nós já falamos, que vocês fizeram na aula complementar. E agora nós vamos passar para o livro de português. Peguem o livro de português, é o Buriti mais Português, tá bom? E nós vamos fazer hoje a página 36 e 37. E nós vamos falar de adivinhas.
Os textos a seguir são adivinhas. Acompanhe a leitura do professor e tente decifrar cada uma. Depois, complete os versos com a resposta. Dica: a resposta deve rimar com outro verso. Então, vamos ver. A primeira é adivinhação. Vou mandar as adivinhas para o povo desse espaço. Quero que vocês respondam sem cometer embaraço. Qual é uma peça inteira, mas tem nome de pedaço? A resposta, então, eu faço. Com a rima que passeia, que respondo a adivinha para o povo da minha aldeia. Se é uma peça inteira, vai no pé e é uma meia. Número 2. Outra brincadeira em rimas. Eu aqui vou fabricando. Todo mundo um dia fez e ficou admirando. Quanto mais dele retiro, maior ele vai ficando. Pensa bem, quanto mais eu retiro, maior ele vai ficando. Essa respondo, porque não sou um poeta fraco. Já brinquei bastante disso lá na praia. E eu destaco aumentando ao tirar, ao cavar qualquer buraco. Então, o buraco, quanto mais você tira, mais ele vai aumentando. Então, olha lá, ó. Essa respondo porque não sou um poeta fraco. Já brinquei bastante disso lá na praia. Eu destaco aumentando ao tirar, ao cavar qualquer buraco. Tá bom? Depois que vocês completarem aqui com meia e buraco, nós vamos ver aqui o que é na segunda folhinha, na 37, adivinha. Adivinha é uma charada. Charada é uma perguntinha. Um faz uma perguntinha, só que ali em forma de... Às vezes pode vir em forma simplesmente de pergunta ou através de um versinho com rimas, como foi esses daí. Então, adivinha é uma charada, ou seja, uma brincadeira com palavras em que a resposta está escondida na própria pergunta. Então, olhem lá. Na adivinha 2, o poeta diz: não sou um poeta fraco. O que ele quis dizer? Pinte o quadrinho com a sua resposta. Ele quis dizer que ele é um poeta forte? Ou ele quis dizer que ele é um poeta sabido? O que vocês acham? Não é que ele é um poeta forte. Se ele conseguiu responder, é porque ele é um poeta inteligente. E inteligente é o mesmo que sabido e não forte. Então, ele quis dizer que ele é um poeta sabido. Número 3. Ligue cada adivinha à resposta correspondente. Antes da gente ligar, nós vamos ler as palavrinhas que tem aqui hoje, tá? Porque hoje não tem parte de ortografia, mas nós vamos ler aqui, ó. Vamos lá. Pá, meia, sapato, buraco, areia. Vamos ler de novo? Pá, meia, sapato, buraco, areia. Agora, sim, nós vamos responder a perguntinha. Quanto mais se tira dele, mais ele aumenta. O que vocês acham? Quanto mais se tira dele, mais ele aumenta. É a pá, meia, sapato, buraco ou areia? E aí? Acertou? Quem respondeu? Buraco. Quanto mais você tira, né, a terra do buraco, maior fica o buraco, maior ele aumenta, tá? Mais ele aumenta. Número 2. É uma peça inteira, mas tem o nome de pedaço. Vamos ver? Pá, meia, sapato, buraco ou areia? Pensem. É uma peça inteira,
mas tem um nome de pedaço. O que vocês acham? Acertou. Quem respondeu? Meia. Por quê? A meia, quando você coloca no pé, ela é uma meia inteira. Você não coloca um pedaço de meia, né? Então, só que o nome do objeto, da meia, dessa peça, é um nome de metade. Lembra quando nós trabalhamos em matemática? A metade da dúzia que eu mostrei os ovos para vocês? Então, eu falei meia dúzia. Quando eu trabalhei a dezena, meia dezena. Então, meia significa metade na matemática. Então, só que nesse caso, a palavra, o nome, né, da peça aí de roupa, do vestuário, se chama meia. Então, tem nome de metade, mas na verdade é uma peça inteira, tá bom? No caderno, hoje vai ser bem pouquinho mesmo, tá? O que vocês vão fazer de português? Vocês vão responder só o que é adivinha. Vocês vão vir aqui, ó, nessa parte do livro e tem a resposta lá. Adivinha é uma charada, ou seja, uma brincadeira com palavras em que a resposta está escondida na própria pergunta. Lá no grupo de estudos, eu vou mandar para vocês a correção da tarefinha de ontem, tá bom? Um grande beijo, bom final de semana. E nos encontraremos na segunda novamente, tá? Fiquem com Deus.